Olá, seja bem-vindo ao Vila Mariana Day Hospital, referência em segurança, inovação e excelência em cirurgias plásticas. Hoje, nós vamos revelar os protocolos e tecnologias que garantem um ambiente cirúrgico moderno e seguro. Este conteúdo é um oferecimento da LifeSeal, a maior fabricante de próteses de silicone do Brasil, e do CNTF, Centro Nacional de Tratamento de Feridas, e da Epitele, referência em medicina hiperbárica e recuperação avançada. Descubra por que o Vila Mariana é a escolha inteligente e segura para a sua cirurgia plástica. Está começando o Falando de Plástica. Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso quadro, onde nós tiramos dúvidas sobre plástica com vários profissionais incríveis que estão sempre presentes aqui. Eu sou a Lucy Mello, eu vou conduzir esse bate-papo hoje com a minha convidada, que é a doutora Luana Romano, especialista em cirurgia plástica. Mas antes dela se apresentar, eu preciso fazer uma pequena observação, que nós estamos gravando no centro cirúrgico, mas essas gravações acontecem no domingo, quando nada aqui funciona, só nós estamos aqui e a gente faz aqui esse cenário bonito, vamos usar essas roupas aqui, né? Mas levemente paramentados, não estamos todos paramentados, justamente porque não está havendo cirurgia, tá tudo tranquilo, é só pra gente se sentir mais no ambiente, né, doutora? Isso aí. Bom, eu vou começar aqui esse bate-papo, mas primeiro eu gostaria que a doutora Luana Romano se apresentasse, falasse um pouco da sua especialidade, de quantos anos você já está aí no mercado, atuando nessa área, por favor, pra gente conhecer um pouquinho de você, Luana. Tá certo. Bom, eu sou Luana Romano, né, cirurgiã plástica, já tenho título de especialista há 15 anos, né, faço todo tipo de cirurgia estética, mas hoje o meu carro-chefe mesmo é cirurgia mamária, né? Tanto cirurgia de prótese quanto de mastopexia, mamas redutoras, né, é o que mais faço hoje em dia. Perfeito, então é sobre esse tema que nós vamos conversar com ela, sobre prótese mamária, toda a conversa vai girar em torno disso aqui. E a primeira coisa que eu quero perguntar para você, Luana, é quais são os principais tipos de próteses mamárias disponíveis hoje no mercado, como que é feita essa escolha da prótese para cada paciente? Fala um pouquinho sobre esse universo pra gente. Tá. Hoje existem vários tipos de prótese mamária, né? Tem próteses redondas, tem próteses com um perfil que é anatômico, mas que o formato é redondo. Tem aquelas que têm o perfil e o formato anatômico em gota ou mesmo elípticas, né, ovais que a gente chama. Né? Existem próteses microtexturizadas, tem aquelas nanotexturizadas, né? Hoje em dia tem até prótese com chip, né? E tem as próteses de textura mais grosseira, vamos dizer assim, né, uma macrotextura, que são as próteses com a espuma de poliuretano, que a gente usa principalmente nas cirurgias de mastopexia, que elas têm uma adesão maior da prótese aos tecidos locais, e isso gera, vamos dizer assim, uma durabilidade um pouco maior, né, em termos de resultado dessas próteses permanecerem mais altas, né, ficarem mais marcadas, vamos dizer assim. Ô, doutora, eu sei que para vocês é um pouco mais fácil, mas pra gente que chega num consultório, por exemplo, querendo colocar uma prótese mamária, como que você faz a indicação? Se tem tanta coisa aí no mercado? A gente começa principalmente vendo qual que é a idade da paciente, né? Por quanto tempo ela vai ter essa prótese, se ela já tem prole constituída ou não, né? Se ela ainda pretende ter mais filhos, o que é o desejo da paciente com relação a tamanhos, né? Qual que é a quantidade de tecido que essa paciente tem disponível para cobrir essa prótese, né? Se é uma paciente muito magrinha, que tem pouca mama para cobrir essa prótese, se é uma paciente que ela é um pouco mais cheinha, tem um tórax mais largo, ou se tem um tórax mais estreito, tudo isso a gente leva em consideração na hora de escolher o implante, né? Tanto com essa questão da cobertura, das texturas que existem, quanto com relação a plano de colocação e tamanho, né, dos implantes em si. Ô, doutora, idade mínima para você colocar uma prótese, existe? Olha, eu costumo levar em consideração o desenvolvimento físico, né? Dificilmente eu opero pacientes que são menores de idade, né? Eu acho que a gente tem que ter um pouco de bom senso nessa questão, né?
não só desenvolvimento, fase hormonal que está, né? Você tem meninas aí de 17 anos, 18, que você vê que já não vai crescer mais a mama, que já estão com o corpo constituído, né? Já, claro. Aí ok. Mas no geral, eu opero sempre maiores de 18, né? E com relação à idade limite, eu não digo que tem uma idade limite, né? Mas eu acho que a gente tem que ter o bom senso no que a gente vai indicar. Claro. Né? Não tem sentido uma mulher de 80 anos colocar uma prótese de mama, né? Se veio até aqui sem, né, doutora? Não é verdade? Então, assim, colo marcado, são coisas que às vezes as pacientes buscam e por isso elas pensam na prótese, mas que não depende só de ter ou não ter prótese, depende da constituição física de cada um, né? E outros fatores aí que a gente leva em consideração. Né? Mas, claro, se a paciente, ela é uma paciente, por exemplo, de 60 anos, mas ela é uma paciente rígida, que pratica exercícios, que está com o corpo condizente, às vezes até com uma faixa etária muito menor do que a que ela tem realmente, eu não vejo problema nenhum. Ah, perfeito. Bom, como que o processo de avaliação e de planejamento cirúrgico, por exemplo, pode garantir o resultado mais natural e mais proporcional para o corpo da paciente? Eu acho que o importante é você, antes de mais nada, alinhar a expectativa, né? Certo. Então, assim, a gente fala em resultados naturais, esse é o sonho de consumo de todo cirurgião plástico. O que a gente procura é oferecer algo que seja próximo daquilo que é o natural, né? Claro. Às vezes vem pacientes no consultório que elas querem porque querem a prótese, mas elas têm mama o suficiente, por exemplo, para fazer uma mastopexia, tem um resultado muito bonito e natural, sem precisar dos implantes, né? Então, eu acho que tudo isso tem que ser muito bem conversado, né? Porque muitas vezes o que o paciente busca não é necessariamente aquilo que é o melhor para ele, né? Sim. Eu sou super a favor de prótese mamária, eu tenho prótese mamária, mas eu acho que tem alguns casos que a gente não precisa da prótese. Interessante. Né? E aí é nesses casos que a gente tem que conversar com o paciente, fazer um planejamento adequado, né? Levar em consideração a qualidade da pele, presença ou não de estrias, largura do tórax, tudo isso para poder dar um melhor resultado para cada paciente. Né? E não necessariamente só o que ele deseja. Claro, porque às vezes o que ele está achando não é necessariamente o que é adequado, né? Exatamente. E que vai trazer o resultado mais natural que ele quer. Agora, tem uma coisa que eu acho que é até um mito, mas é interessante a gente abordar. O pessoal fala assim, prótese, por cima da... Como é que é? Por cima... subglandular ou submuscular? Quer dizer, em cima ou embaixo do... Tem uma coisa assim, sim, né? Que as pessoas falam, vai por cima, vai por baixo, o resultado fica mais natural de um jeito ou de outro. Eu queria saber um pouquinho sobre isso, como é que você orienta isso? Eu costumo fazer da seguinte maneira, se tem pouca cobertura para o implante, esse limite, né, a borda do implante, ela vai ficar muito visível. E isso vai dar um aspecto mais visível de que essa paciente tem prótese, apesar do que algumas pacientes jovens querem exatamente isso, né? Engraçado. Mas assim, existe um problema que às vezes quando a gente tem pouca cobertura, a gente tem que tentar evitar esse problema que chama rippling, né? São as dobras do implante que se tornam visíveis quando a paciente está de pé, por exemplo, tá? Então, por exemplo, quando você está de pé, essa prótese que ela está lisinha normalmente, quando você está em cima da mesa, a prótese, você vê o limite lisinho, quando você fica de pé, o gel ele se desloca, né, para a parte inferior da prótese por conta da gravidade mesmo. E aí formam-se dobras, né, no contorno da prótese. E se a paciente é muito magrinha e essa prótese está por cima do músculo e não tem uma cobertura adequada, essas dobras elas podem se tornar visíveis, né, e dar um aspecto muito feio. Então, muitas vezes a gente tem que colocar ela por baixo do músculo para evitar esse efeito. Agora, ser por cima ou ser por baixo, a gente leva em consideração várias coisas, inclusive se é uma cirurgia só de colocação de implante ou se é uma cirurgia que vai fazer uma mastopexia. Né? Então, se tem tecido mamário demais, se não tem,
Hoje em dia é uma tendência muito grande dos profissionais colocar prótese por baixo do músculo na mastopexia e amputar, né, boa parte do tecido mamário da paciente para dar aquele resultado muito redondo. Eu costumo chamar de peito coquinho, né? Que as meninas querem, né? Aquele peito que é só prótese. Eu acho uma judiação fazer isso, porque se essa paciente, por qualquer motivo, lá na frente, ela precisar tirar a prótese, não vai sobrar tecido para fazer uma mama. Então eu costumo explicar para as pacientes que vêm pedindo esse tipo de coisa, olha, tudo bem, mas você vai ficar prótese dependente, você sabe o que é isso? Então são coisas que a gente tem que levar em consideração também na hora que a gente faz a indicação. Não, perfeito. E em relação ao resultado, por exemplo, a recuperação, quando é por baixo do músculo ou por cima do músculo, tem uma recuperação diferente, doutora? Tem uma recuperação diferente, sim. Né? Por baixo do músculo tende a ser mais dolorido. Eu não faço prótese de recuperação rápida, né? Hoje em dia fala-se muito sobre isso. Quando é com recuperação rápida, é por baixo do músculo, a gente tem que ter alguns cuidados, porque eu acabo tendo no intraoperatório normalmente para todo mundo. Claro. Que é da hemostasia, né? Que é você cauterizar os vasos antes de cortá-los, isso aí a gente faz. Mas eu ainda acredito que o melhor para o paciente é ficar lá aqueles 15 dias sem levantar braço, sem fazer esforços, né, com os braços, sem dirigir. E assim, o que as pacientes se queixam é que quando é por baixo do músculo, o pós-operatório é um pouco mais dolorido, né? Mas tirando isso, para mim o restante é igual. E quais foram os principais avanços na técnica cirúrgica para a colocação da prótese mamária nos últimos anos? Quando a gente fala só de colocação de prótese, sem falar de mastopexia associada, o principal eu acho que é isso, né? Você procurar fazer uma dissecção o mais limpa possível no quesito sangramento, né? Tá. Evitar esse sangramento exagerado na loja, então fazer a cauterização dos vasos prévia antes de cortar, né? Procurar seguir os passos para evitar contaminação. Né? Então, hoje em dia tem funil de Keller, né? Que é para você colocar o implante sem ele ter contato com a superfície da pele ali ao redor do corte, né? Proteger do vazamento de, por exemplo, leite. Às vezes tem paciente que a gente vai operar e a hora que você manipula a mama, sai leite ali pelo bico. Então, você tampar o bico, né? A areola, também para evitar esse tipo de contaminação. Eu acho que são coisas que a gente, assim, que vieram mais de uns anos para cá, né, pra gente fazer essa técnica cirúrgica com menos riscos, né, que ajuda bastante, né? Que ajuda. Ô, doutor, vamos falar um pouquinho da estrutura aqui e do suporte do Vila Mariana Day Hospital. Como que eles contribuem para uma cirurgia mais segura, mais confortável, mais eficiente? Eu acredito que, assim, o hospital, ele oferece pra gente tudo que a gente precisa para fazer esse tipo de cirurgia, né? Qualquer cirurgia estética, vamos dizer assim, o que nós precisamos enquanto cirurgiões, o hospital oferece, né? Que é um bom espaço, uma estrutura, né, com uma asepsia legal, adequada, equipamentos, né, de praxe em qualquer centro cirúrgico que a gente tem, né? Então são equipamentos com carrinho de anestesia bom, né, bons profissionais, então não só a estrutura física, mas também de profissionais, então ter bons anestesistas, ter uma equipe de circulantes de sala que estão ali atentos o tempo todo com tudo que nós precisamos. Né? Então, assim, é um hospital que ele atende muito bem a proposta cirúrgica, que é fazer cirurgias estéticas, né, e ter um tempo de internação curto, né? Que é o que a gente precisa em cirurgia. Tá certo. E quais são os cuidados mais importantes que você acha, assim, no pós-operatório para manter o resultado estético e também a durabilidade das próteses? O importante para o paciente que quer se submeter a uma cirurgia de prótese mamária, principalmente manutenção de resultado. A gente, quando fala manutenção de resultado, depende não só da cirurgia em si, mas do cuidado do paciente. Então, evitar grandes oscilações de peso, porque isso acaba contribuindo para a queda das mamas, né? Seguir os cuidados de pós-operatório direitinho, não fazer aquilo que não foi
orientado, né? Assim, não evitar esforços antes do tempo necessário. Exato. Atividade física, né? Isso. E os cuidados, né? De higiene, cuidado com curativo, tudo mais. Eu acho que isso é primordial. E o importante é que hoje em dia se fala, é prótese vitalícia. Ok, esse vitalício, ele depende de como isso vai evoluir. Então, o que eu sempre falo para as pacientes, olha, todo ano precisa fazer exame de controle, fazer ultrassom das mamas como controle preventivo. Você vê, eu tenho prótese há 21 anos, a mesma. Nossa, né? que bacana. Amamentei 2 filhos, não tive problema nenhum, né? Tô aqui com as minhas próteses firmes e fortes. Tem prazo de validade ou não? Não. A validade, eu costumo explicar para paciente teve problema, tá com dor na mama, a mama endureceu, distorceu a arquitetura da mama, ou fez um exame de controle, tipo um ultrassom, uma ressonância, indicou algum problema, tipo contratura capsular, ruptura do implante, ou mesmo seroma recorrente, aí sim precisa ser revista a prótese. Aí é hora de fazer uma troca, talvez. Isso aí, talvez sim, seja indicada a troca ou mesmo a retirada, né? Entendi. Depender de cada caso. E além da estética, você que lida bastante com a prótese mamária, quais são os impactos emocionais e também os impactos na autoestima mais relatados pelas pacientes após uma cirurgia de prótese mamária, doutora? É uma cirurgia que ela gera uma satisfação muito grande, né? É difícil reclamar, né? Muito difícil. Eu falo como médica e como paciente, né? Que também já colocou prótese. Eu acho que assim, a mulher que busca o implante mamário, geralmente ela está insatisfeita porque ela não consegue comprar um biquíni, não consegue comprar um vestido, porque serve no quadril, mas não serve na mama. E fica sempre aquele estigma, né? De às vezes não se sentir sensual o suficiente, né? Então, isso gera um impacto muito grande na autoestima das pacientes que buscam essa cirurgia. É raro você ver uma paciente que colocou a prótese de mama e que depois resolveu tirar porque não gostei. É muito raro. Olha que bacana. Agora, dúvidas comuns, porque uma pessoa que quer colocar uma prótese mamária, ela chega no seu consultório com dúvidas comuns, né? Que eu acredito que também são dúvidas que os nossos seguidores aqui também devem ter. E eu queria que você relatasse quais são as principais dúvidas que as mulheres têm na hora de procurar dar esse passo, que é o passo, né? Sim, com certeza. Olha, o que eu mais escuto no consultório primeiro, para que tamanho vai o meu sutiã? Isso é algo que a gente não tem como garantir. Porque o sutiã, ele é pela circunferência do tórax, ele não é só pelo tamanho das mamas em si, né? Então, é uma coisa que a gente não tem como garantir nem na mama redutora e nem na mama de aumento, né? Então, é uma pergunta muito frequente. E quando que ela vai saber, por exemplo, depois de quantos meses dá para ela ter uma certeza do número que vai ficar, por exemplo? Assim, no primeiro mês tem um inchaço grosseiro, né? Na primeira, segunda semana. E a gente fala que o resultado final mesmo é por volta de 6 meses a 1 ano de cirurgia. Mas é um inchaço suave. Sim, né? sim. Agora, o grosseiro mesmo, depois do primeiro mês, já não dá mais. Então, isso dá para ter uma ideia. Outra pergunta que é bastante frequente é sobre a amamentação. Só colocar o implante não atrapalha ninguém de amamentar. Beleza. Agora, se é uma cirurgia de mastopexia com prótese, aí eu já costumo dizer, olha, 80, 90% não consegue amamentar depois. Porque vai mexer em toda a estrutura da mama, né? Então, só quando você coloca o implante, você está só criando um espaço e colocando, só que a glândula está toda preservada, né? Doutora, outra dúvida isso é uma dúvida até minha. Você falou que mexe muito na estrutura. Sensibilidade altera? Sim. Altera. Geralmente, nos primeiros meses, o que as pacientes relatam mais é um aumento da sensibilidade ali na areola, no mamilo. Muitas delas falam, nossa, ficou sensível demais, mas isso é passageiro, depois de um tempo volta ao normal, né? Agora, a perda da sensibilidade só pela colocação do implante, não, isso aí a gente não costuma observar. Agora, na mastopexia com prótese, aí sim, aí você pode ter uma perda da sensibilidade, eu costumo explicar isso para as pacientes. E tem pacientes que perdem provisório, transitório, às vezes não,
E isso é muito particular de paciente para paciente. Entendi. Perfeito. Eu acho que trouxemos aqui bastante clareza aqui para esse tema da prótese mamária com a doutora Luana Romano. Quero agradecer pela sua participação. Pode fazer suas considerações finais, por favor, Luana. Bom, eu acho que todo paciente que procura uma cirurgia, seja de prótese ou seja de mastopexia com prótese, o mais importante é que procure um profissional adequado, que pesquise a fundo, pesquise sobre as próteses também, que ponha na balança, né, o benefício e o risco da cirurgia, né, porque como qualquer cirurgia, ela também oferece riscos, que pese antes de decidir pelo tamanho, sobre a qualidade da sua pele, sobre quanto tempo esse resultado vai durar, porque muitas vezes o paciente chega com uma ideia de uma prótese muito grande e esquece que ele vai continuar envelhecendo, que aquela prótese ela vai ceder e que ele vai perder esse resultado a longo prazo. Então, é muito importante que antes de procurar pelo implante, que a pessoa pese todas essas coisas, né, na sua decisão. Perfeito. Então, encerramos aqui hoje esse bate-papo super bacana com a doutora Luana Romano, falando sobre prótese mamária. E você sabe, né, o Falando de Plástica sempre volta com temas incríveis aí para você. Aliás, você pode até colocar aqui nos comentários quais são os temas que você gostaria que a gente trouxesse aqui para falar, para que você tivesse mais esclarecimento. E não se esqueça também de se inscrever no nosso canal para que você possa receber todas as atualizações dos nossos bate-papos. Um grande abraço e até o nosso próximo. Obrigada.